Olá, sejam bem-vindos, 1, 2, 3, som, 1, 2, 3, broche, diz a cantora pornográfica, somos gratuitos, porque a economia assim o exige. Somos voluntários deste bordel a céu aberto, ia-me babando. Calha bem, foi na palavra bordel e a baba aí assenta que nem uma luva. Onde? No sítio onde as carícias desembocam. Cá estamos, túnel de vento, conduzido por este animal ocasionalmente vertical, aspecto poucas vezes praticado, é uma verticalidade performática. Ao longe podemos parecer uma matilha de animais verticais. De perto, assim que vocês abrem a boca, mas estes rapazes são ficticiamente verticais. Na verdade, são animais acocorados. E andamos a simular a nossa verticalidade com discursos importados. Vocês não me apanham. Vocês são bichos de cócoras. Andam para aí a falar de liberdade, que é das coisas mais bonitas que andam por aí, que o homem inventou a custo e continua a inventar. Não é um produto acabado. A liberdade é das coisas mais bonitas, mas exige manutenção. É como o amor. O amor não é está aqui e está feito. É preciso manutenção. Para onde é que eu vou? Não vou para lado nenhum. Vamos falar de conversas. A minha cabeça estaria inclinada para fazer um episódio de registro folião. Só que fui brindado com uma conversa há pouco e, entretanto, criei aqui um trajeto. Raramente venho com coisas pensadas, que o pensamento a mim não diz nada. Eu sou o homem do século XXI, eu quero debitar coisas à parva. O pensamento afasta em vez de aproximar. O tempo em que o Sócrates reunia a malta dele para humilhar filosoficamente os seus argumentos já lá vai, e eu não sei onde é que andam as togas. Eu ando de calções e t-shirt e volta e meia uma t-shirt amaricada, em termos de moda, motivos florais, volta e meia aventure-me. Uma pessoa que enverga uma camisa ou uma t-shirt com motivos florais não está abalizado para falar na vida e para falar na morte. Entre uma coisa e outra, falamos de qualquer coisa, não é? Para encher chouriços. Nós somos mestres fazedores de chouriços. A vida é uma grande arte da charcutaria. Se há coisa que une este episódio é a conversa e hei de explorar, se a cabeça for para aí, vocês já sabem, há sempre um lado insólito e imprevisível. Eu estou a pôr a liberdade por extenso. Gosto de separar duas coisas, a liberdade alardeada em parangonas e com holofotes, muito característico do nosso século. É uma liberdade, liberdade, mas essa não me interessa muito. O que me interessa é uma liberdade posta em ato. Vamos ver o que é que nós conseguimos fazer com a nossa liberdade. Pois é aí que os limites começam a aparecer. Pessoas que usam logo, é uma liberdade, mas uma liberdade no papel. No papel vale tudo, no recreio não vale nada. E é aí que eu gosto de estar. Farejar esses amigos da liberdade que, assim que ela se assoma à ponta da língua, até ficam a tremer. Até mudam de quadrante político. Porque o 25 de Abril tornou-se de todos, que já que tudo é manipulável, até o 25 de Abril, deixem-me pôr a liberdade cá fora. Deixem-me desengaiolar a liberdade e vamos ver o que é que isto vai dar. Não indo para esses terrenos, e a conversa tem muito disso, ou pelo menos é uma forma amena de trazermos a humanidade cá fora. É como se a humanidade, que é uma palavra abstrata onde cabe tudo, fosse uma espécie de ave semi-amestrada, que umas vezes está na gaiola, outras vezes está num sítio mais amplo, uma gaiola assim, dimensões grandotas. Até vamos um falcão amestrado, mas até que ponto não é um falcão engaiolado? É como se houvesse um fio invisível que o unisse ao falcoeiro. É como se fosse uma marionete aérea e essa relação permanece enquanto houver uma ligação de recompensa. Muitas vezes elogio a inteligência dos bichos, nunca cessam de me surpreender, mas já que estamos aqui, façamos um reparo na inteligência subestimada do falcão. Se for um falcão usado
para caçar aves ou lebres. Há aqui um reparo a fazer. O falcão caça o que tem a caçar. Mata a presa, por vezes pode trazer a presa, ou vai o falcoeiro para perto da vítima estraçalhada, o falcão todo contente, o dono do falcão fica com a presa e dá-lhe um bocadinho de bife de carne crua e o falcão fica todo contente. E isto é não saber os nossos direitos. O falcão não se sindicalizou. Espatifa uma lebre e depois leva 2 niquinhos de carne. Não me parece algo ajuizado. Tudo é política, até o falcão é político. No caso do falcão, que é um ser alado, o ser mais rápido do nosso planeta, e o homem conseguiu domá-lo, conseguiu trazê-lo para dentro de uma gaiola. Só muito ousadamente é que podemos dizer que este tipo de falcão é um animal livre. Está muitas vezes numa gaiola, está muitas vezes sobre o punho protegido do seu criador, pode voar, mas há sempre uma ligação. Ele volta sempre ao mesmo braço. E um falcão que regressa sempre ao mesmo braço não é bem um falcão, parece-me. E isto para dizer o quê? Falar de conversas. A conversa, o que é uma conversa? Isto tudo porque me cruzei com uma pessoa de manhã e fez com que eu pensasse um bocadinho nesta que é um tema que volta e meia me debruço sozinho. Eu gosto de me debruçar sozinho e andar a rolar numa praia ficcionada, fazer croquetes e chamar pessoas que foram expulsas do Rock in Rio. Um humor de atualidade, quando estou a cruzar comentário político, quando estou a cruzar desabafo, enfim, aproveitem-me enquanto há. Quando eu desaparecer acabou este tipo de articulação. Vocês estão habituados a comer coisas aos pouquinhos, a debicar. Andam aí a comer canapés humorísticos e depois dizem: gosto muito do humor, ando a consumir humor. Este humor é servido em doses cavalares. Vocês até arrebitam os olhos. Se o entenderem, começarem a lambê-lo desde a parte exterior até às entrelinhas, vocês nunca mais querem pegar nos cogumelos. Isto é que é do bom, pá. Mas voltando à conversa, ou antes da conversa tentar perceber o que é isto da fala, o que é isto da poesia, pegando naquela ideia do Agostinho da Silva, que tendencialmente o homem devia caminhar para poeta. E entendê-lo assim de forma em cima do joelho, se entendermos esta ideia em cima do joelho, tentássemos traduzi-la para a nossa língua e fizéssemos dessa ideia algo táctil e para uso corrente. É alguém que se afeiçoou, está apaixonado pela palavra, está a tentar habitar a distância entre a palavra e a ação, uma das preocupações centrais da filosofia, que é diminuir a distância entre a palavra e a ação, sendo que vivemos no tempo em que esse fosso está a abrir e as palavras estão cada vez mais desligadas da realidade. E o filósofo deve fazê-lo sistematicamente, ou melhor, dividimos os filósofos em pelo menos 2 grupos, esses filósofos mais sistemáticos, como um Kant, por exemplo, ou um filósofo mais poético, como um Nietzsche, ou um Emerson. É mais amigo do salto, é mais amigo da metáfora. Gosto dos 2 tipos. Aquele que me inspira mais, que está na fronteira entre o literário e filosófico, é mais da estirpe de um Nietzsche, de um Cioran. É alguém que arrisca o salto. A maioria dos filósofos não arrisca o salto porque teme, ao olhar para trás, esta ideia já não faz pandan com o que está para trás. É por isso que a filosofia, a miúde, é sistemática. Mete-se o passinho. Vai-se acariciando o terreno para não cair em armadilhas. E muito bem, um pensamento à prova de bala, e isto é o melhor que nós temos. Esta seria uma frase adequada para o final de qualquer diálogo platónico. Estivemos aqui a pôr à prova os nossos argumentos, afinamos isto, chegamos a este arsenal de ideias, até ver é o melhor que nós temos. Até para a semana. Agora vamos ver a bola. Focando na nossa época, vivemos uma altura em que as palavras se despediram da realidade. É como se as palavras dissessem: vamos à nossa vida. E à medida que as palavras vão à sua vida, ao deixar a realidade para trás das costas, entretanto, dizer tigre, mesa ou cadeira quando olhamos para a maçã é exatamente a mesma coisa. Nós já não conseguimos associar as duas coisas.
E antes disto, quando havia esse compromisso de achar a palavra certa para designar determinada coisa, mesmo assim há uma distância entre a coisa e a palavra que a designa. A minha maçã, quando eu a digo, faz-me regurgitar mentalmente uma série de imagens, e quando vocês dizem maçã, outras tantas. Depois não é só a maçã, episódios relativos à maçã, episódios reais, episódios ficcionados, podem começar a existir Frankensteins de maçãs e por aí fora, mas cada um tem um arsenal de coisas que foi ouvindo, que foi colecionando, que foi imaginando, porque a imaginação é esta colagem surrealista num ateliê que não está aberto ao público e que não fica nada a dever ao ateliê de Picasso, da parte mais humanamente desprezível. Felizmente, este ateliê não pode ser devassado. Até ver, porque há pessoas, alguns cientistas, e aí entroncávamos noutro assunto que me é caro, esta nova franja de cientistas que fica louca quando estamos na iminência de perder qualquer coisa de muito humano. Eu recordo, acho que foi no ano passado, um grupo de cientistas portugueses, estamos na iminência, e a iminência aqui é daquelas coisas, tanto pode ser para o ano como daqui a 20 anos, mas não estamos na dúvida se isto vai ou não acontecer, é uma questão de tempo. Todos contentes porque estavam a começar a conseguir traduzir o pensamento. Todos contentes porque os cientistas atualmente são uma espécie de influencers, eles querem é divulgar a ciência como se fossem memes, e depois perdem todo o rigor. Não se apercebem que isso é um oxímoro. É evidente que tem de existir uma espécie de comunicação com as massas. Muitas vezes é isso que é apontado como defeito aos académicos. No entanto, é preciso mãozinhas de ourives e perceber até onde é que se pode ir. Este é um limite absurdo, mas por vezes são os melhores exemplos para tentar passar a ideia. Supondo que estavam a tentar explicar a forma do planeta Terra a alguém ou um conjunto de pessoas que nunca tinha sido apresentado a esta ideia de esfera ou de círculo, para resumir ainda mais as coisas. E para resumir, vocês, como as pessoas só estavam cientes do que é um quadrado, o planeta é um quadrado. Ok, e vocês estavam a fugir ao rigor. A comunicação pode ir, como vai muitas vezes, a Terra não é completamente esférica, é achatada nos polos e depois tem ali várias afinações. Mas ok, será que é preciso ir a este detalhe? Será que podemos dizer que é uma esfera? Ok, se calhar não vamos ao detalhe, já fica a meio caminho e é uma ideia agradável. E é isto que eu noto que a maioria dos cientistas, como querem enfiar certas ideias a martelo, às tantas dizem que a Terra é triangular. As pessoas só sabem o que é um triângulo. Tem que ver com a sensibilidade, só que uma sensibilidade num tempo onde os números é que contam, então é cilindrada. É cilindrada. Voltando à poesia, voltando a este ideal do encontro e do salto, isso aí é muito mais. Deixei aqui o telemóvel ligado, caraças. A ver se eu não me perco no raciocínio. O salto é mais característico da poesia. Perdi o raciocínio. Isto como é de improviso. Onde é que eu vou? Não sei. Sei que é uma conversa, sei que tenho que parar em 3 sítios. E estava a falar da poesia, falei da distância entre a palavra e a ação, que devia interessar toda a gente, uma forma de averiguar a qualidade do ar, a qualidade do caráter. Aqui, se calhar, fixava esta definição. Quando a pessoa diz uma coisa e faz exatamente o contrário, a nível de caráter, está frouxo. E se essa pessoa tiver uma posição de poder, aí, pensando em políticos, pensando em altos cargos, e uma ideia que é muito básica, mas é usável, suponho que o cérebro é uma espécie de mala de ferramentas. Esta ideia devem levá-la para todo o lado. Um poder sem contrapoder degenera num regime totalitário. Em esferas políticas, nas esferas laborais, esferas familiares. Poder sem contrapoder resvala sempre. Pode começar com uma ideia boa, mas sem contrapoder não há afinação e vai por aí afora até lhe crescer o bigode e as patilhas. A respeito da poesia e da tradução e desta impossibilidade, há sempre uma impossibilidade de designar aquilo que está à nossa frente. E há muitos mitos, como é que surgia a poesia, foi um índio que estavam a ouvir um roxinol, uma cotovia, um pássaro canoro. Essa transmigração do canto é como se o canto passasse para a nossa língua e depois o regurgitássemos como um animal novo, sabendo que o roxinol é uma coisa, o homem é outra coisa. Nesse abismo, pedimos de empréstimo
coxamente essa língua que é outra, mas isso serviu de rastilho para que começássemos a cantar numa língua só nossa. E daí para a frente, cada homem, pensando em poetas, pensando nesse ideal, cada homem está à procura de um canto só dele. Só dele, no entanto, comunicável com os outros todos. A ideia de poesia é quando um homem consegue extrair de si esse canto, faça as pessoas dizer: epá, ali está uma ave que, sim senhor, sabe contar a natureza humana de uma ponta à outra, não lhe faltam penas. É como se fosse um Ícaro em queda. Primeiro disse, cabrão do sol, já me fudeu outra vez. Fim desse prelúdio, vou aproveitar a queda para cantar a vida. Porque nós fazemos-nos em relação à morte e a conversa, ou melhor, tudo o que interessa, a conversa aqui como um registro ameno, é ter em conta a morte, mas há um momento, se a conversa for frutífera, e aqui podíamos substituir conversa, amor, paixão, sexo, mas isso são registros de outras temperaturas. Estamos a falar de temperaturas mais amenas. A conversa é boa quando conseguimos expurgar a morte, nem que seja por instantes. A custo. Não é fazer de conta que ela não existe. É a morte entrou na conversa e, por força de a conversa ser tão viva, como se estivessem a sair seres humanos da vossa língua, ou um bando de pássaros, há tanta vida a sair dos lábios, a morte torna-se aquele animal que é afugentado pelo archote. O animal selvagem, vocês estão solitários na selva, conseguem acender um archote e fazem gestos, uma coreografia de aumento, vocês tornam-se bichos maiores e bichos cheios de dentes, dentes de todas as formas, e a fera afasta-se, e essa fera é a morte. E nesse momento a morte esconde-se. Vocês sabem que a morte existe, ela não vai para muito longe. Vitória possível. E eu creio que as conversas boas são as vitórias possíveis. Não há vitória derradeira, mas é a vitória possível e só isso já nos devia agradar. Agora vou para os 3 exemplos de conversas. A conversa sobre a conversa, neste caso um monólogo, ainda que eu seja afetado com aquilo que eu digo será recebido posteriormente já com uma versão afinada daquilo que sou. Eu estou a combater ferreamente com o meu passado, um passado recente. Eu digo uma frase e o meu eu mais à frente já está a criticar aquilo que foi dito. Eu estou em constante movimento e em constante crítica. Eu não posso fugir à crítica. Pode ser cruel, posso depenar-me até o osso. Crescimento. Sendo que este crescimento intelectual não é valorizado nas bancas atuais, por muito propalado que seja, mas é mais uma vez, é preciso não cair no logro. A intelectualidade alardeada é muito diferente de uma intelectualidade que é celebrada da forma que é possível, da melhor forma. Celebrar, que é como quem diz, de uma forma enviesada, celebrar a vida quando um autor morre. A melhor forma de o fazer, pensando no escritor, é lê-lo, não é? Ai, mãe, caramba, não sei o quê, toma esta fotografia que eu tenho este autógrafo, isso não é bem nada. Sendo um bom escritor, ele pôs a vida, ele doou a vida àquelas páginas. Sendo que a vida humana é outra coisa, mas ele fez o melhor que pôde para transformar a página, o osso, em ouro. Está aqui o ouro e o ouro é incorrompível, seja na terra, seja no espaço. Está cheio de sangue, deu tudo o que tinha e foi pedir emprestado algumas coisas, braços e mãos que não tinha e teve que cozer à mão esquerda dele, e essa chuva de mãos que se abateu no papel fez com que ele construísse essa obra. Uma obra nunca acagaçada, nunca de joelhos. Obras de joelhos é um oxímoro, embora existam em barda e o leitor atual já não consiga fazer a destrinça. Regressando à conversa, começando, por exemplo, no Tortilha de Mentirosos, na conversa com o Ricardo Araújo Pereira. Quase sempre há 3 conversas. Há a conversa antes da parte gravada e depois há uma conversa posterior. Essas partes que não ficam para terceiros, só para mim e para o convidado, podem ser maiores, menores, podem ter que ver com a conversa que fica gravada e por vezes podem não ter que ver, por vezes há aquela situação assim que desligamos o microfone mais à vontade e adotamos um registro mais familiar. Ou às vezes é até no seguimento da conversa, a pessoa foi-se desprendendo ao longo da conversa e assim que
E assim que a conversa deixa de ser gravada, vai por aí afora e, entretanto, somos quase amigos. Já se deu o caso de eu estar a falar 2 horas em gravação e depois mais 2 horas sem gravação. Por vezes as conversas são quase antagónicas. Não no sentido da pessoa sair hipócrita, mas supondo que foi uma conversa num registro mais sério. A conversa que não foi gravada é num registro folião em que a pessoa seria outra pessoa. Não é no âmbito do melhor e do pior. É outra coisa. Por vezes fico, ei pá, era outra conversa. Também me agrada. Por vezes a pessoa não se sente à vontade ou é um episódio íntimo. E aí guardo para mim porque a pessoa por vezes nunca falou comigo. Devido a estarmos 2 horas à conversa, a partir do momento que deixo de gravar, há uma intimidade tal que às vezes conta coisas que eu suspeito que não contou a mais ninguém. Sinto-me portador de uma verdade muito frágil. Tento estar à altura. Cumpri o objetivo da conversa, que é tentarmos desmantelar as máscaras o mais possível, chegarmos à essência. É uma palavra que foi sorripiada pelas franjas mais amalucadas. Fomos descascando o verniz e chegámos a um sítio onde, isto é só humano, isto não há aqui nada que enganar. O antes da conversa, o prefácio da conversa é importante, é uma afinação, é eu perceber a atmosfera, a vibe, como se diz hoje, do convidado, tentar mapear o que é que eu acho que vai dar, se vai ser um registro mais engraçado, um registro mais sério, tentar perceber a disponibilidade mental da pessoa, por vezes a pessoa em si, outras vezes é o dia que ou é já gravado tarde, vale tanto para mim. Eu também tento fazer este exame e eu hoje não consigo ir tão longe, não me posso abalançar aqui para terrenos festivaleiros, que é como quem diz intelectuais. Não tenho pedalada. Hoje o corpo já está a pedir sossego. Um registro mais calmo e volta e meia até a minha voz é mais pausada. Não há para usar uma palavra que uma amiga usou para designar o túnel de vento, é frenético. Certamente usou uma das palavras que mais caracteriza o túnel de vento. É frenético. É um encavalgamento, para usar um termo caro, a poesia de ideias, pensamentos. São pensamentos que se atropelam uns aos outros, mas nunca nada está acabado e regresso e ando às voltas como um tubarão em torno de uma presa que está a esvair sem sangue. É esta imagem que eu gosto de associar ao túnel de vento. O antes da conversa é a afinação, é perceber até onde é que eu posso ir e, de forma mais prática, é deixar o convidado à vontade. Ok, já há aqui uma sintonia, sei que a conversa não vai descer a um tom demasiado baixo, já tenho matéria para trabalhar. E quase sempre resulta. O antes da conversa muitas vezes influencia a conversa gravada. E quando não influencia diretamente, sucede uma coisa, e aqui a conversa com o Ricardo Araújo Pereira, estávamos a falar, não sei por que razão, estávamos a falar da essência da conversa. O que é uma conversa? O que é que faz uma boa conversa? E assim ficam já a saber, não é nenhuma inconfissão, não é nada, vou só falar no abstrato. Tornou-se tão denso logo ao início, às tantas eu estava a falar de Chomsky, que morreu há pouco tempo, num documentário onde ele aparece, e fala desta coisa da conversa gravada e da conversa antes de ser gravada, e como também já anotei, também já celebrei esse lado, que há quase uma necessidade, às vezes inconsciente, de puxar os temas que não foram gravados para a conversa propriamente dita. E o que há muitas vezes é uma espécie de nostalgia. Aquilo que não foi gravado era muito melhor que isto. Às vezes é, outras vezes não é, mas essa necessidade de trazer para dentro desta conversa gravada aquilo que ficou de fora. E começámos a cruzar referências até que dei-lhe um solavanco, devemos começar isto de outra forma. Não disse assim desta forma, disse de uma forma muito educada. Se a conversa começasse ali, começava com uma fundura, era demasiado nichada, como o marketeer diz. Foi mais ou menos por aí que começou, mas recentrando no fenómeno riso, fiquei minimamente contente que já tenho esta sensibilidade. No Tortuga de Mentirosos não é muito verificável. Para mim, as conversas, com 1 hora já é qualquer coisa, mas eu sinto que a conversa é boa a partir de 1h30. E como o tempo é variável, nunca sei o tempo que a pessoa está disponível e às vezes até a minha disponibilidade mental. Se for uma conversa de 2 horas, depois é o lado prático e depois vou editar, depois tem mais trabalho e digo que às vezes também me condiciona um bocadinho. Aquilo que sucede na prática quando uma conversa é mais longa, há perguntas que não são respondidas
no início, mas com 1h30 de conversa já atingimos um grau de afinidade, já estamos numa sintonia tal que a pessoa até nem precisa de perguntar para ela responder àquilo que já foi dito. Cheguei ao ponto máximo alcançável numa conversa. Já estamos numa conversa de amigos, já esquecemos que estamos a ser gravados. Depois, mais tarde, diga, tira isso. Duas pessoas desconhecidas que falam a mesma língua entrosaram ideias e chegaram a um ponto em que podíamos acabar a conversa e beber uns copos. Este é o ideal de uma conversa. Do Ricardo Araújo Pereira, acho que se nota que o desenrolar da conversa fomos para um registro cada vez mais de compincha ainda, mantendo a dualidade, seriedade e galhofa, pois o humor presta-se a isso, segundo ouvi dizer. Esta conversa que eu tive de manhã foi com alguém que era um colega de escola, um colega que teve um azar na vida, o pai teve um acidente e ele ficou incapacitado, e a conversa com ele é uma conversa de outra índole. Não é uma índole foliona, é uma índole de, aos poucos, tornou-se fadista. Como é que eu posso dizer isto de forma... tornou-se refém daquilo que lhe aconteceu. E só consegue carpir mágoas. O máximo que ele consegue é recuar a um tempo em que as coisas eram mais ou menos... não eram felizes, porque aí já lhe tinha acontecido aquilo que lhe aconteceu. Mas ali naquela altura, estou a pensar na básica do 7º ou 9º ano, ainda havia uma experiência. E o futuro ainda era uma coisa muito longínqua. E agora vendo-se com 40... ele acho que é 2 anos mais velho que eu, 40, 41, vê que, isto do fim fica já ao virar da esquina e sente que a vida lhe roubou os melhores anos e está-se a tornar uma pessoa ultra amarga. Uma pessoa amarga é uma espécie de eco do sofrimento. Tem ali umas 10 deixas e quando chega ao fim volta ao início. É uma pessoa que se fechou no seu mundo. Antes de lhe acontecer isso, uns meses antes, a mãe morreu na passagem de comboio. Não sou aquele género de pessoas que exploda de alegria fantasiosa. Isto vai tudo correr bem. Como é que se pode dizer a alguém que atingiu a marca dos 40 e poucos que uma vida tem muita coisa para contar de negativo, a vida não lhe sorriu, dizer vai tudo bem? Eu não me sinto capaz de lhe vender essa ficção. O máximo que eu consigo é fazermos piadas. Ele até se recordava de uma piada que eu tinha feito no 7º ano. Não é grande piada, mas a formação está lá. O elefante é o animal mais sexual de todos. Por onde ele anda, fode tudo. Não tem grande elevação, mas a construção está lá. Eu era um galhofeiro, eu era muito galhofeiro, interrompia as aulas para galhofar. Gostava de ter gravações dessas alturas. Para regressar lá só como um turista. Eu sinto que ele cristalizou, seja nas ideias. Nós, quando somos mais novos, as definições de amizade, isso são muito bambas, dá para tudo. É tudo amiga. Vamos afinando essas definições até percebermos, isto não cabe cá ninguém. A nossa ligação, apesar de termos passado alguns anos em conjunto, cifra-se. Desses anos resta apenas um bom dia, um aceno ao longe e está feito. Custa-lhe um bocado, regressa a essa altura, porque a escola tem esse lado, é juntar-nos, apesar de podermos trabuchar, não gosto, mas junta-te a estas pessoas. Não gosto, estás junto a estas pessoas. Faz par com este. Forçando, as coisas às vezes acontecem. Na idade adulta, vamos ensaiando a despedida final, vamos nos despedindo das pessoas. O sentido contrário é cada vez mais difícil. É cada vez mais fácil afastarmos-nos, mas é cada vez mais difícil que alguém entre na nossa vida. Tornámos-nos mesquinhos, seletivos, demasiado seletivos, carregados de traumas, essas coisas assim. Antes a porta estava escancarada, dormíamos com a porta aberta. Se quiseres, entra na minha vida. Agora, cadeados, um segurança à porta, um drone. Aparece lá uma pessoa com boas intenções, leva logo um tiro na testa. Não entras na minha vida. O máximo que eu consigo é fazer piadas porcas, que eu sei que ele gosta. Brincamos com a situação dele, que eu sei que ele gosta. Pensei hoje, e já tinha pensado noutras vezes, que noutras situações não envolvia pensamento, quer sempre pagar-me alguma coisa. Estava a beber um café, uma água, quer sempre pagar-me alguma coisa. E eu acho que só aceitei uma vez
No outro dia até me pagaram alguém e eu não pude dizer que não, já estava pago, então, ok, quis fazer isso, achou graça, um senhor velhote achou-me graça, porque eu disse não sei o quê, pá, não tenha problemas, eu pago-lhe o café e pago-lhe não sei o quê, está aqui, quer beber mais alguma coisa. Este também é um lado bom de viver num sítio pequeno. Mas neste caso, uma das formas de ele se mostrar, de ele querer ser igual aos demais, é fazer aquilo que ele vê os outros fazerem. Vou pagar aqui qualquer coisa ao meu amigo. Mas eu sei que as condições dele também são precárias. Vive com o pai, está numa situação, o pai é cada vez mais velhote. Tenho debatido com esta ideia. Eu sinto que ele fica magoado por eu não aceitar. É complicado. Não tenho aqui solução. Esta foi a segunda conversa. A terceira conversa foi uma palestra a que eu fui assistir sobre o 25 de Abril, em que era um historiador e um filósofo. Epá, muito fixe. Antes da conversa aconteceu uma coisa muito curiosa. Que o sítio, que era uma junta de freguesia, para estar aberta para que aquilo acontecesse, toda a gente se esqueceu. E isto tem um lado simbólico muito engraçado. O 25 de Abril ficou à porta. É quase uma premissa para um conto. O 25 de Abril ficou à porta. Não abriram a porta ao 25 de Abril. Mas o filósofo, prontamente... Epá, não há problema, fazemos como na antiga Grécia, juntamos aqui à volta, o que importa é falar. Já não me recordo quem é que disse acerca do Kafka. Kafka, se vivesse em Portugal, não podia existir porque ele basicamente era jornalista. Aquilo que o Kafka narra nos seus livros é o que acontece em Portugal. Começou-se ali uma troca de telefonemas para o presidente, para a secretária, ninguém sabe. Ninguém é culpado, é dono da chave. E isto é Portugal no seu melhor. É Portugal no seu melhor. Cria-se uma atividade sobre o 25 de Abril. O 25 de Abril ficou à porta. Isto é uma ideia do caraças. Criamos uma atividade, uma palestra, convidamos duas pessoas de fora. Uma é do Porto, outra não sei se é de Lisboa, um historiador e um filósofo. Venham aqui, vamos falar, vamos juntar-nos aqui, vamos falar. Parece-me que é uma iniciativa interessante. A porta está fechada. Ok. É sempre este lado amador. Este lado amador em coisas que não têm importância e que outras coisas têm, a saúde, mas isto já é o início de qualquer coisa. Este desleixo. O historiador, o filósofo lá falaram. Eu tive lá uma intervenção em que às tantas comecei a trocar bolas durante 20 minutos com eles os dois. E foi muito fixe. Foi muito fixe porque eu senti que não precisava de recuar. Sempre este lado de aquilo que há pouco disse, de afinar o discurso mediante a plateia. A história é um terreno que eu domino muito pela superfície, sendo que aquele tema é algo que eu tenho lido e lido cada vez mais. O 25 de Abril cada vez me interessa mais. Por exemplo, há esta ideia que eu no outro dia estava a ouvir de uma escritora. Temos que começar a pensar no 25 de Abril no prisma das mulheres. Para as mulheres, provavelmente o 25 de Abril foi a data mais importante sempre em Portugal. Pelo facto da vida das mulheres ter mudado tanto, depois mudou tudo o resto. Portugal, antes do 25 de Abril, era muito diferente. Portugal, antes do 25 de Abril, para as mulheres, era outra coisa. A partir do momento que a mulher muda, tudo muda. A mulher é a força motriz do mundo. É muito isso que é explorado nas mulheres no Parlamento do Aristófanes. Estás a falar do Leviatã, estás a falar de Kant, estás a falar do que é democracia. Levo o meu arsenal todo. Depois da conversa ficámos a falar os três durante... Com o historiador tive mais 20 minutos, depois com o filósofo mais 1 hora. Tivemos ali ali. Esta emoção da conversa é esta... Eu acho que a conversa tem este lado, pelo menos para mim tem, que é recordar-nos de que estamos vivos e de que é possível fazer alguma coisa. Um dos pontos que foi lá trazido à tona por mim, há pouco disse, que é a distância, é uma das ocupações primaciais da filosofia, a distância entre a palavra e a ação, e como isso, a distância está a aumentar, o papel da filosofia é aproximá-las. O filósofo entrou com o conceito da fluidez do Bauman, e é preciso não esquecer que esse termo foi tomado pelos oportunistas, é uma desculpa para não fazer nada. Se tudo é fluido, pronto, tudo é fluido. É preciso pegar nesse termo com pinças. Depois de falarmos na palestra e o pós-palestra, convidei-o para o podcast e ele disse-me uma coisa, até tenho medo de falar contigo, porque eu trouxe o arsenal todo. Cada um dos lances da troca de bolas entre nós três, cada um desses temas dava para outra conversa. Por força do tempo ser escasso, abreviamos tudo, e quando estamos a falar com um filósofo ou com pessoas mais instruídas, temos que desnovelar a coisa, e essas coisas dão outras coisas e nunca mais acaba. Esse reconhecimento de, tu estás à altura. Começou com
com uma espécie de irmandade que ele reconheceu entre o teatro, a política, a democracia, por ter tudo surgido na antiga Grécia. Fiz um parênteses, é preciso não esquecer que a comédia nasceu um bocadinho depois da tragédia e a comédia na sua essência é a distância. Se é distante não pode pertencer ao grupo, pois se fosse realmente irmão disso tudo, não conseguia ter a capacidade de olhar para isso, de parodiar. As Aves de Aristófanes é quase, espero não estar aqui a entrar em equívocos, mas é uma espécie de paródia à República de Platão. Senti-me vivo, por exemplo, no túnel de vento, é um monólogo, mas quando eu saio daqui a tremer, e assim, caraças, e daí depois não procurar validação em terceiros. Eu quero é experienciar a vida neste contínuo debitar e tentar afastar-me da tagarelice. Eu estou sempre a cavalo no pensamento e às vezes é um cavalo já ascendentes, mas é o que se arranja, é saltar de cavalo em cavalo como se fosse um mongol que tivesse como objetivo conquistar tudo. Volta e meia tento trocar de cavalo. E eu troco de cavalo, troco de autor e etc, etc. Lá vai ele. E é isso que eu tento no Tortuga de Mentirosos. É uma conversa em que, independentemente dos temas por onde passemos, mais galhofeiro, mais sério, misto, aqui houve vida. Depois, se as outras pessoas entendem isso como tal, cada um traz o seu arsenal interpretativo. Aquilo que me preocupa é isto. É o único critério pelo qual eu me sigo. Pelo menos nestes dois podcasts, no Túnel de Vento e no Tortuga de Mentirosos. Ia dizer uma coisa e recordei-me, eu sou devedor daquela ideia, há inferno ou não há inferno do Herbert Welder. Mas uma paródia dessa, uma paródia não é bem uma paródia, uma reformulação desta ideia, uma reformulação talvez mais mansa, é ouvida ou não ouvida nesta conversa. Se ouvida na conversa, podem ouvir apenas 50 pessoas, que eu não me importo. Caso eu ouça esse podcast, esse episódio do Túnel de Vento do Tortuga de Mentirosos, valeu a pena. É um testemunho que me assegura que neste dia, quando gravei este episódio, eu estava vivo. É bom que eu não me esqueça. Obrigado. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.